Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai resolver um exercício envolvendo a lei de Kirchhoff, que a gente chama lei dos nós. Bom, ele dá uma figura, né? Fala que a figura ilustra fios de cobre interligados, né? Então esses fios de cobre estão interligados e estão passando determinadas correntes por esse fio, né? Por exemplo, nessa região aqui, né, passa uma corrente de 10 amperes, nessa região aqui, né, daqui até aqui, passa uma corrente de 8 amperes, e nessa região aqui passa uma corrente de 20 amperes. Ele pergunta qual a intensidade de corrente I1, ou a corrente que passa nesse ramo aqui do fio, né? E qual a intensidade de corrente 2, a corrente que passa por esse fio aqui, né? Bom, a gente tem que lembrar que a corrente elétrica, a definição, né? A corrente é um fluxo de carga, então tem carga elétrica, vamos dizer, passando aqui, né, nessa região do fio, né? Um fluxo de carga a gente pode fazer uma analogia com um fluxo de água, né? Se a gente tivesse determinada quantidade de água passando aqui nesse sentido, né? A água chegaria até esse ponto aqui, né? E aqui a gente tem uma outra determinada água, né? Passando e chegando nesse ponto, né? Então aqui a água vai se encontrar e vai vir para esse lado aqui, né? A mesma coisa, ou algo similar, né? Acontece com a corrente elétrica, só que aqui é um fluxo de carga. Então a gente tem uma quantidade aqui, né, de carga, 10 amperes, né, 10 coulomb por segundo, vindo aqui, né, até esse ponto, e aqui a gente tem 8 coulomb por segundo, né, ou 8 amperes chegando até esse ponto. Então a carga total, né, ou a corrente total, né, que chega aqui, ela vai se juntar aqui, né, e vai ir para esse ramo I2, né. Então é isso que a lei dos nós, né, afirma que a quantidade de carga que chega, né, num ponto é igual à quantidade de carga que sai, né? A quantidade de corrente que chega igual à quantidade de corrente que sai, né? Então a gente pode colocar uma igualdade aqui, né? E de um lado da igualdade, colocar a quantidade que chega, né? O que que a gente tem? Que chega, a gente tem que chega ali 10 amperes, né? Mais 8 amperes. Chega nesse ponto aqui, né? Ó, ela entra, né, nesse ponto aqui. E vai sair o que, né? Para estar em equilíbrio, né? Vai sair o I1, né? Então toda corrente que chegou aqui vai ter que estar saindo pelo I1, né? Então a gente já vai ter o valor do I1 direto, né? Que é a soma, né? 10 amperes que chega mais 8, né? Seria o I1 igual a 18 amperes, né? Veja, professor, e essa corrente aqui? Essa corrente aqui não chega nesse ponto, né? A gente está analisando esse nó aqui, né? Agora a gente vai analisar esse nó aqui, né? Então a quantidade de corrente que entra, mesma coisa, né? A gente vai colocar uma igualdade aqui. De um lado da igualdade a gente vai colocar a quantidade de corrente que entra. Então entra 20 amperes, né? De um lado aqui, 20 amperes. Bom, esse I2 eu não sei se ele entra ou se ele sai, né? Mas eu sei que sai 8 amperes aqui, né? Saiu 8 para cá, né? Ó, veja que o 8 não está entrando no ponto, está saindo, né? Então ele tem que estar no outro lado da igualdade, né? 8. Então, de um lado que está entrando, né? E do outro lado que está saindo, 8, né? Então, o I2, né? Para esse aqui 20 ser igual a 8, ele tem que somar mais um valor aqui, né? Que é o nosso I2, né? Ah, professor, o I2 não podia estar entrando? Não, né? Porque se eu só tenho 20 entrando aqui, né? E já tenho 8 saindo, para esse aqui tá ser uma igualdade, tá em equilíbrio, eu tenho que somar um valor desse lado aqui, né? Que esse lado aqui é o menor, né? Para isso ser uma igualdade, né? Veja, se eu colocasse o I2 aqui somando com o 20, aqui eu só teria 8, né? Então de 8 para chegar em 20, e aqui eu não vou ter uma corrente negativa, né? Ou seja, o valor é sempre positivo, né? Então, aqui a gente vai ter o quê? Resolvendo, né? A gente vai ter 20. Agora sim, né? O 8 está aqui nesse lado, vai para o outro lado. Menos 8, né? É igual a I2. Daqui a gente vai ter que o I2, né? É igual. 8 menos 20, 12, né? 12 amperes. Bom, aqui a gente poderia colocar o sentido, né? Então, entra 20, sai 8 e sai
Então, o sentido aqui do I2 é assim, né? E sai 12, né? Aqui entrou 10 e entrou 8 nesse nó aqui, né? E saiu 18 amperes, né? Então, o sentido dessa corrente é assim, né? Vale lembrar aqui, né? Corrente é um fluxo de elétrons, né? Em função do tempo. Bom, a próxima questão fala o quê? O que faz gerar uma corrente elétrica no material condutor? Bom, a corrente elétrica é gerada sempre quando a gente tem uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica, né? Então, por exemplo, vamos desenhar um circuito aqui, né? A gente tem uma diferença de potencial, por exemplo, uma bateria aqui de 12 volts, né? Ligada a um resistor, uma pequena lâmpada, né? Pode ser um resistor. Então aqui a gente tem o polo positivo, né? A gente tem o polo negativo. A gente vai ter uma corrente, né? O sentido convencional da corrente é do maior potencial para o menor, né? Então a gente vai ter uma corrente nesse sentido aqui, né? Uma corrente I. Então se eu tenho um equipamento, né? Uma lâmpada, por exemplo, ligada numa bateria, 12 volts, né? Eu vou ter uma corrente elétrica passando por esse fio. Esse valor da corrente elétrica vai depender do valor da resistência, né? Então, para ter uma corrente elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial elétrica, ou uma tensão, né? Tensão elétrica. Então, a minha resposta correta seria essa daqui, né? Uma diferença de potencial elétrica ou uma tensão elétrica. Bom, a última questão fala que a corrente elétrica é a taxa de variação da carga elétrica em função do tempo. Definição, né? Corrente elétrica, taxa de variação, né? ΔQ sobre ΔT. A unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é dada por... Bom, então, a unidade de medida, né, de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere, né? E o ampere, né, simbolizado pela letra A, é igual a coulomb por segundo, né? Tem um nome especial para coulomb. Então, ΔQ, né, carga é coulomb, né? Tempo, variação de tempo segundo. Então, variação de carga por tempo a gente chama de ampere, né? Coulomb por segundo a gente chama de ampere. Então, a unidade de medida de corrente no sistema internacional é o ampere.